Olá, agora chegou a hora de a gente abordar as questões relacionadas à base científica do nosso neurotreinamento. É muito importante a gente entender que a ciência dá base para isso, para a gente poder aplicar as nossas ferramentas no nosso dia a dia. Vocês sabem que a maioria dos métodos para a recuperação se baseia muitas vezes em algo subjetivo, ou seja, não é algo mensurável. Então as pessoas vão em internações ou passam por tratamentos que elas não conseguem medir de que ponto, onde elas estão ou como elas evoluíram ao longo do tratamento. No nosso caso, no treinamento, é possível você verificar a cada fase onde você está. Isso porque as ferramentas elas têm como base a ciência. A neurociência nada mais é do que um conjunto de estudos relacionados ao sistema nervoso, ou seja, a introdução de imagens até pouco tempo atrás. A partir de 2019, começou a se popularizar os pedidos de tomografia cerebral, PET scan, várias coisas ligadas à questão da imagem do cérebro e do seu funcionamento. Hoje é possível verificar, fazer aquilo que a gente fazia com o coração, que era os holters, saber os batimentos. É possível fazer isso hoje por meio do PET scan, que são equipamentos que mapeiam o cérebro em 24 horas, por exemplo, para saber o que está acontecendo. Todos esses estudos fizeram com que a gente começasse a entender que a minha percepção de mundo, ela influencia nos resultados. Aí a gente tem estudos da epigenética que comprovam que o ambiente ou aquilo que eu penso, ele consegue influenciar diretamente nos meus resultados. Bem, se isso acontece, isso faz toda a diferença naquilo que eu estou pensando. E aí eu comecei a relacionar lá atrás, eu disse a você que a frequência em grupos e tudo mais, o ambiente muitas vezes, as histórias sobre drogas ou sobre as insanidades que a gente fazia. Eu digo isso porque eu fazia isso. E muitas vezes eu estava com algum barulho, ou sentindo alguma coisa, eu ia para o grupo para poder desabafar. Mas só desabafar sem fazer nada não ia resolver nada. Me dava um alívio naquela hora, mas depois eu voltava a ter a mesma coisa ou fazer a mesma coisa. A gente inverte isso quando a gente aplica o neurotreinamento. Por quê? Porque quando você faz uma ferramenta, por exemplo, de análise de força, SWOT, que é uma ferramenta da área de desenvolvimento humano, onde você vai ver suas forças, fraquezas, suas possibilidades, os desafios. Quando você faz um mapa disso, você começa a fazer um processo de autoconhecimento de forma técnica. Não é algo subjetivo ou filosófico, dogmático, não. É prático. São perguntas práticas que você, pela primeira vez, está sendo confrontado para fazer isso. Quando você faz isso, os resultados são evidentes. Você consegue aumentar a sua percepção, consegue ter clareza. Porque ao longo do tempo, sempre quando eu pergunto para as pessoas que se aproximam para buscar o nosso treinamento, uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer é: por que você quer parar de usar drogas? Parece incrível. Grande parte das pessoas que querem parar de usar drogas, elas simplesmente querem parar porque elas querem parar de sofrer. Isso não consegue estimular você a fazer as mudanças que você precisa. Porque o padrão de luta e fuga, que é um padrão mental, ele estressa mais. Então você está sempre fugindo, sempre correndo atrás de alguma coisa ou saindo da dor. Isso não te estimula, isso vai te manter seu sistema operacional estressado. E aí você não consegue ver as mudanças que você precisa fazer. É por isso que o neurotreinamento, por meio do treinador de recuperação ou por meio de uma mentoria, você consegue desenhar como você vai trabalhar essas ilhas mentais de insegurança, de medo, substituindo até, muitas vezes, o próprio linguajar. Porque nós somos seres linguísticos. Então, é comum você, no dia a dia, ver uma pessoa que tem problemas com drogas dizer o seguinte: eu estou na luta para poder parar de usar drogas. Se você diz que está na luta, o universo precisa te oferecer mais luta. E aí? Então, Deus, você vai lutar e não vai conseguir. Por isso que eu digo que nós não temos que lutar contra a droga. Por isso que o neurotreinamento não foca em você parar de usar drogas, porque esse não é o problema. Porque se você ficar lutando em parar de usar drogas, você vai mais usar drogas.
o nosso treinamento, ele foca em caminhos diferentes. Lembra que nós falamos que nós criamos caminhos neurais, nós aprendemos. Se a gente não substituir por novos caminhos, a tendência é que a gente desanime. Portanto, entender isso é crucial e é isso que a gente entende, isso que a gente oferta no nosso programa de neurotreinamento. Então você vai aprender como aquilo que te afasta, aquilo que te aproxima do seu potencial. Fazendo isso, você se empolga. É como exercício físico. Quando você, quem faz academia ou quem já fez academia, você vai para a academia nas primeiras semanas, fica todo dolorido e você não vê os resultados. Quando você começa a ver os resultados, você começa a se animar. Você quer sua autoestima melhor e tudo mais. Se você não manter a frequência, possivelmente vai diminuir, não tem jeito. É uma questão simples. Com a questão mental também é a mesma coisa. Se você mantém esse fluxo de mudanças por meio do treinamento, por exemplo, a gente tem aqui esse treinamento básico que está sendo direcionado para você, ele tem duração de 3 meses. Em 3 meses você vai fazer algumas atividades, vai adquirir algumas coisas que você vai perceber, que vai experimentar. Porque não adianta nada ficar falando. Falar, todo mundo fala, mas o que nós precisamos é de resultados. Recuperação se mede por resultados. Eu tenho micros resultados que eu faço todo dia. Todo dia eu medito, eu pratico atividade física, eu nado, eu leio, eu estudo, eu trabalho. Tudo isso são micros resultados que ao longo do dia é um empilhamento de hábito que vai me dar um resultado. E talvez até hoje você não conseguiu fazer isso porque você começa e para. A constância é muito mais importante do que a quantidade de coisas que você faz. E isso você aprende por meio do neurotreinamento. Eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas essa parte científica, há diversos estudos, milhares de estudos relacionados à área de neurociência. A neurociência hoje tem sido base para transformações em áreas totalmente distintas, tanto do empreendedorismo, da área de recuperação, da área médica. Todas as áreas a gente ouve falar muito de neuro. Por quê? Porque nada mais é do que a atualização da nossa mente. Saber isso por meio de técnicas como neuroplasticidade, atenção plena, mindfulness, psicologia positiva, física quântica, todos esses assuntos permeiam a neurociência e pode ajudar você a encontrar estímulo, vontade, principalmente disposição para poder modificar a sua vida. Fica comigo aqui, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre os benefícios e principalmente fazer uma oferta irrecusável para você experimentar esse novo treinamento e para nunca mais você deixar de treinar a sua mente e somente evoluir. Te vejo na próxima aula.